Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Versos de 2 a 20. Filipenses 4, de 2 a 20. Vamos ler esse texto de forma responsiva. Nós vamos fazer uma explicação do texto, mesmo assentados, leamos, de 2 a 20. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava a oportunidade. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Todavia, fizeste bem associando-vos na minha tribulação. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Ora, a nosso Deus e Pai seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Quando a gente olha para esta carta, a nota preponderante desta carta
é alegria. Se não vejamos comigo, no capítulo 1, versículo 4, o apóstolo Paulo diz assim: fazendo sempre com alegria. E aí ele descreve o que deve ser feito com alegria. No capítulo 2, versículo 2, ele diz assim: completai a minha alegria. Ainda no versículo 17, neste capítulo 2, 17 e 18, ele diz assim: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me. Então, observem aqui que a alegria está sempre presente. A alegria, ela é a tona evidente dessa carta do apóstolo Paulo. No versículo 18, ele diz assim: assim também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Os versos 28 e 29 do capítulo 2, ele diz assim: por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis. Então, observem aqui, queridos, que o apóstolo Paulo ele está escrevendo uma carta à igreja de Filipos, para que a alegria seja uma realidade no meio da igreja. Ainda no versículo 29, ele diz assim: recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria. No capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. E aí ele vai para o capítulo 4, esse que temos hoje como fundamento para a nossa reflexão nesta noite. No versículo 1 ele diz assim: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Ou seja, o apóstolo Paulo evidencia isso. No versículo 4, ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. No versículo 10, ele diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Quando eu olho para essa carta especificamente, essa tônica sobre a alegria, ela torna-se ainda mais significativa para a nossa vida quando nós nos lembramos que essa carta ela foi escrita quando o apóstolo Paulo estava encarcerado. Ele não está vivendo um momento de prazeres. Ele está no cárcere. E ele escreve essa carta à igreja, aos nossos irmãos de Filipos, mostrando a importância da alegria. Ele está lá encarcerado em Filipos. E quando ele escreve essa carta é porque a igreja de Filipos, ela estava vivendo uma época em que começava-se uma terrível perseguição contra os cristãos. A igreja estava começando a viver esse período de perseguição muito grande. Ou seja, eles experimentaram o que o apóstolo Paulo sofreu grandemente. E eles precisavam ser reconduzidos ou reconfortados
em alguns momentos de sua caminhada, para que eles pudessem enfrentar todas as perseguições e se manter-se inabaláveis, com confiança e alegria. Então, quando a gente olha para toda essa carta e a gente vê o apóstolo Paulo enfatizando esse aspecto da alegria, a gente começa a entender que a igreja precisava ser reconfortada, porque a perseguição ela surgia de maneira muito forte contra os cristãos primitivos, lá especificamente na cidade de Filipos. E aí eu olho para esse texto e eu vejo aqui o apóstolo Paulo referindo-se a algumas situações que muitas vezes extinguem a alegria na nossa vida. Não sei quantos aqui já leram um sermão do reverendo Hernandes Dias Lopes, quando ele tem como título Ladrão da Alegria, ou Ladrões da Alegria. Ele aborda alguns aspectos. E o apóstolo Paulo, ele olha aqui para a igreja, e ele começa a relatar algumas coisas que extinguem a alegria na vida do cristão. Eu queria, queridos, nesta noite, refletir com você que a alegria, ela é uma graça cristã. Ela é dádiva de Deus. E essa dádiva, ela precisa ser habitual, ela não pode ser esporádica, em alguns momentos, mas ela precisa ser constante, fazer parte da nossa vida. É isso que o apóstolo Paulo começa a mostrar aqui. E o que é que pode extinguir a alegria na nossa vida como cristãos? Veja comigo o versículo 6, que ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andem ansiosos de coisa alguma. Uma das coisas que roubam ou que extinguem a alegria na nossa vida são as preocupações. Ansiedade nada mais é do que preocupação. Preocupação com algumas coisas que a gente não sabe nem se vai acontecer ainda. E, consequentemente, ela vai extinguindo a alegria no Senhor, na nossa vida. O apóstolo Paulo, ele começa mostrando isso à igreja de Filipos. A gente olha para a nossa vida e a gente vai perceber que isso é a realidade no nosso cotidiano. Deixamos de ser alegres porque estamos extremamente preocupados, ansiosos. Mas o apóstolo Paulo mostra uma outra coisa. Veja que nos versículos 2 e 3, ele diz assim: rogo a Evódia e rogo também a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Uma outra coisa, querido, que rouba a alegria, ou que extingue a alegria na nossa vida, são relacionamentos quebrados. Na igreja, no lar, no ambiente de trabalho, na nossa vizinhança. Quando a gente tem relacionamento quebrado, a tristeza se abate. A tristeza toma conta do nosso coração. Veja que é em uma igreja, o apóstolo Paulo está escrevendo a uma igreja. A igreja aos Filipenses,
Uma igreja que é conhecida pela alegria. E ele mostra, cuidado, porque relacionamentos quebrados extinguem a alegria no meio de vocês. Não apenas a ansiedade, as preocupações, mas relacionamentos quebrados, desfeitos. Relacionamentos que foram feitos pelo Senhor, que foram edificados pelo Senhor. Quando esses relacionamentos se quebram, a alegria foge do nosso rosto, do nosso ambiente. A alegria precisa ser entendida por cada um de nós como uma graça, dádiva de Deus, e precisa ser uma coisa habitual, não esporádica, mas habitual na nossa vida. Mas observem comigo também, queridos, que o apóstolo Paulo começa a elencar algumas razões que fazem com que essa alegria seja extinta da nossa vida, do nosso ambiente. E no versículo 5, ele diz aqui: seja a vossa moderação. Seja a vossa moderação. E quando a gente vai olhar para o texto no original sobre moderação, o que ele está dizendo aqui é generosidade. A falta de generosidade quebra ou extingue a alegria no nosso meio quando nós não somos generosos. Quando a gente olha para algumas situações na vida de alguns irmãos ou na vida da igreja, isso não mexe conosco, a tristeza se abate no nosso meio. E o apóstolo Paulo, ele começa a mostrar isso aqui, queridos. Ansiedade, relacionamentos quebrados, falta de generosidade. A gente entra e sai e não há uma empatia. E muitas vezes, querida, eu digo aqui sempre, me permitam chegar à porta para apertar sua mão, não apenas para um aperto de mão, mas para dizer que eu quero ter empatia com você. Está tudo bem com você? E às vezes você olha e diz, está tudo bem, porque você não consegue expressar. Você não vê esse ambiente no meio da igreja, onde você possa compartilhar. E o apóstolo Paulo, ele diz, isso extingue a alegria no meio da igreja, na nossa vida. Mas ele continua. E observem comigo o versículo 8, quando ele diz aqui, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Observe quando o apóstolo Paulo mostra aqui essas características, ele está dizendo para nós que pensamentos vãos, ou seja, pensamentos que não produzem louvor do Senhor, pensamentos impuros, pensamentos em coisas desagradáveis, pensamentos que não podem louvar a Deus, extingue na nossa vida a alegria. É por isso que Davi diz, e foi citado aqui no momento de reflexão, enquanto eu calei, os meus ossos envelheceram pelos meus constantes gemidos. Gemido, falta de alegria. E aí ele vai dizer, restitui-me a alegria da tua salvação. Ou seja, pensamentos vãos, pensamentos impuros, pensamentos desagradáveis, que não podem louvar a Deus, extingue no nosso meio a alegria. O apóstolo Paulo
mostra isso aqui. Mas observe agora comigo o versículo 10, quando ele diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. O que o apóstolo Paulo está trabalhando aqui, queridos? É a imaturidade, a inexperiência. Essa falta de oportunidade, ela é causada por imaturidade. A gente não tem maturidade suficiente para perceber as coisas acontecendo. E o apóstolo Paulo fala isso, querido. Isso extingue a alegria no nosso meio, na nossa vida. Então, parafraseando o reverendo Hernandes, eu diria assim: ladrões que roubam alegria, ansiedade, relacionamentos quebrados, falta de generosidade, pensamentos vãos, imaturidade, roubam alegria no nosso coração. Mas o apóstolo Paulo não se detém nessa carta, ou especificamente nesse texto, a mostrar aquilo que extingue a alegria. Mas ele se preocupa também em mostrar situações e práticas que promovem a alegria. Que promove a alegria no nosso meio, promove a alegria na nossa vida. Não apenas a gente olhar para aquilo que rouba, mas precisamos olhar para aquilo que promove alegria na nossa vida. Veja que no versículo 6, quando ele fala a respeito de andar ansioso, aí ele diz assim: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? O que vai promover alegria na nossa vida é orar a respeito de tudo. Orar a respeito de tudo. Não se aflijam com nada. Orem a respeito de tudo. Quais são as causas da sua ansiedade? Quais são as causas da sua preocupação? Ore. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Isso promove alegria. Ore a respeito de tudo. Conte a Deus a sua necessidade. Não se envergonhe de dizer a Deus. Ontem eu recebi uma mensagem do Otoniel dizendo assim: conte a Deus. Conte a Deus. Conte tudo. Ele sabe, mas Ele quer ouvir de você. E o apóstolo Paulo diz aqui: conte a Deus a sua necessidade. Lembra daquele hino? Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não te podem abalar, pois é Ele o meu abrigo quando o tentador chegar. Conte a Ele. Conte a Ele. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Quando ele mostra aquilo que extingue a alegria na nossa vida, agora ele começa a mostrar o que pode promover alegria na nossa vida, no nosso coração. Ore. Ore a respeito de tudo. Ore pedindo de forma específica. Conte a Deus as suas necessidades.
Seja agradecido. E o apóstolo Paulo, ele expressa aqui que nunca deve faltar, nunca deve estar ausente de qualquer das nossas devoções. Ou seja, o grato, ele reconhece das misericórdias passadas do Senhor. Diz que Jeremias, lá em Lamentações, lá no capítulo 3, versículo 21, ele diz: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Lembre-se dos feitos do Senhor. Você está passando por um momento de perrengue? Como diz o adágio popular, lembre-se quem é Deus. Lembre-se do Deus da sua vida. Ore. Ore. Conte tudo. Ore a respeito de tudo. E seja agradecido. Pode fazer com que a gente experimente alegria no Senhor. Aquilo que promove alegria no nosso coração. Orar a respeito de tudo. Os versos 2 e 3, quando nós relatamos aqui, rogo a Evódia, rogo também a Sinti, que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Uma outra coisa que promove alegria na nossa vida é reconciliação. Reconciliação. O apóstolo Paulo, quando escreve a igreja de Corinto no momento de ceia, ele chama a igreja a reconciliação. Reconciliação. Com a ajuda do Senhor a gente não briga. Com a ajuda do Senhor a gente volta a ser amigos. E a gente começa a desfrutar do que o salmista, no Salmo 133, diz. Como é precioso que os irmãos vivam em união. Aí ele descreve a bênção de Deus. É como o orvalho do Hermon, que desce. Ou seja, é a presença de Deus descendo sobre a nossa vida. Uma forma, queridos, de nós vermos a alegria de volta na nossa vida. É orar. É orar. Orar por tudo. E nessa oração a gente reconhece quem Deus é. Nessa oração a gente não se fia em nós. A gente se fia no caráter de Deus. Quem é Deus? Deus fiel. E é por isso que o profeta Jeremias diz: eu quero sempre trazer à memória o que me pode dar esperança. Aí você vai ler a seguir os versículos que trazem alegria, trazem a memória dele, e ele começa a elencar Deus fazendo, Deus realizando na sua vida. No versículo 5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Eu já disse aqui, moderação, ela é generosidade. Seja generoso. Às vezes é preciso que nós sejamos razoáveis nas nossas opiniões e julgamentos. Às vezes nós brigamos. Nós não somos generosos. Nós queremos fazer com que a nossa ideia prevaleça.
Isso não promove alegria, pelo contrário, promove tristeza. E o apóstolo Paulo fala isso. A moderação, ela denota firmeza, firmeza paciente, firmeza humilde, firmeza capaz de submeter-se às injustiças, firmeza capaz a entender os maus tratos, sem ódio, sem maldade no coração, mas confiando em Deus a respeito de tudo. Veja que o versículo, ele vai dizer aqui, perto está o Senhor. Perto está o Senhor. E quando ele fala perto está o Senhor, ele refere-se a tempo e espaço. A saber que Deus não é um Deus que criou o universo e distanciou-se. Ele está cuidando da nossa vida. E quando ele diz aqui, perto está o Senhor, ele está dizendo que ele é o nosso Deus, Emanuel, presente na nossa vida, caminhando ao nosso lado. Perto está o Senhor, é esse tempo e espaço, é uma vida sem contendas, sem disputas. Isso promove, isso restaura a alegria. Isso que o apóstolo Paulo está descrevendo ou ensinando à igreja de Filipos. E quando ele escreve isto, ele está lá encarcerado, aprisionado. Ele está louvando ao Senhor. Está ele e Silas louvando a Deus. Ele mostra para a gente aquilo que rouba, aquilo que tira da nossa vida, que extingue a alegria. Ele agora começa a mostrar algumas coisas que vai reconstruir, que vai fazer com que a gente, de fato, de verdade, seja uma igreja alegre, não nas circunstâncias, mas na presença de Deus. Aí no versículo 8 que nós lemos, que tanto mostra situações que extinguem, mas mostra também situações que fazem com que a nossa vida seja uma vida alegre. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Quando a gente olha aqui para essas virtudes aqui listadas, a gente se lembra da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, lá no capítulo 5, quando ele começa a elencar ali os frutos do Espírito. Ou seja, a alegria é uma graça que Deus nos dá, que Deus nos concede. Mas não apenas em alguns momentos. É uma graça contínua. É uma graça habitual. Ela precisa fazer parte da nossa vida. E essas virtudes, elas são cultivadas e desenvolvida de forma espiritual. Ou seja, quando ela ocupa a nossa mente, a gente começa a perceber, ou seja, a gente busca reconciliação. É pela graça de Deus que nós somos conhecidos como homens e mulheres, porque a nossa mente, ela está ocupada por essas virtudes. Há tantas imundícies hoje expostas aí. Tantas imundícies.
que muitas vezes prejudicam o nosso relacionamento com Deus, nosso crescimento, a nossa maturidade. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você, querido. Esses influenciadores estão aí ganhando muito dinheiro. Não podem influenciar você. Não podem influenciar você. É praticamente impossível um viciado em internet cultivar uma vida espiritual. É praticamente impossível. Quem cultiva ou está viciado na internet, ele tem uma vida espiritual com Deus. Que pode fazer com que nós experimentemos essa alegria. Essa alegria seja uma ação prática e contínua na nossa vida. E que nós entendamos que ela é dádiva de Deus. A gente precisa orar. Orar, orar e orar. A gente precisa também, queridos, buscar a reconciliação. Buscar a reconciliação. A gente precisa também ser generosos. Ter os nossos pensamentos firmados naquilo que é bom, verdadeiro e direito. Mas a gente precisa também, queridos, adquirir maturidade. Adquirir maturidade. Veja que no versículo 11, o apóstolo Paulo diz aqui: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi. Aprendi. Cristão maduro, ele aprende. E veja que no versículo 13, ele vai dizer um versículo que muitas vezes nós temos citado de maneira fora do contexto, quando a gente diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo antecede aqui dizendo, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. E no versículo 12 ele diz, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura, como de fome, assim de abundância, como de escassez. Aí o versículo 13, ele diz, tudo posso, naquele que me fortalece. Eu aprendi em Cristo, eu aprendi. Ou seja, Paulo aqui, ele recomenda a gente a estar com o Senhor, a estar orando, a estar buscando a sua presença, a enxergar a mão de Deus nas várias circunstâncias. Paulo havia passado por experiências difíceis, e em Filipos, na ilha de Malta, onde ele experimenta o livramento do Senhor. Quando uma víbora mortífera se prende em suas mãos. Seja a maturidade, queridos, ela traz isso, traz a consciência de que a gente sabe ser grato a Deus por todas as coisas. Depois de ele mostrar isso, ele vai falar para a gente, no versículo 4, a respeito da natureza da alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. A natureza da alegria, ela é constante. Ela independe de circunstância.
É um dos cantos que a gente canta, não olha as circunstâncias. Não, não, não. Olha o seu amor. A alegria, ela é constante, ela independe de circunstâncias. De acordo com a definição neotestamentária, trata-se de um senso de bem-estar, de felicidade, que independe de quaisquer condições, terrenas ou físicas. Independe. Alegria terrena normalmente se alicerça em algumas coisas que nós fazemos e que são passageiras e que acabam. Mas a alegria no Senhor, ela é constante, ela independe de circunstâncias, ela é fruto do Espírito Santo, é graça cristã, implantada pelo Espírito Santo de Deus na alma do crente. É graça. A alegria, ela é graça de Deus. A alegria é uma qualidade espiritual, não é um subproduto. Ela é qualidade espiritual na nossa vida. Essa é a natureza da alegria, queridos. Lembro que no seminário, nosso professor, um dos professores de diversas matérias, ainda está vivo, o reverendo Francisco Leonardo Salevec. Ele ensinou para a gente cantar Filipenses 4 no grego. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Que a gente possa, queridos, descansar nesse Deus que revelou-se em Cristo. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, ele diz que Cristo suportou tudo. Quando sofria, a fim de atingir esse estado de regozijo, de alegria. E o versículo 1, no capítulo 4, nos chama a atenção, quando ele diz assim: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes. Permanecer. A alegria na nossa vida, ela não é circunstancial. Ela precisa ser constante, precisa ser entendida por cada um de nós como graça de Deus na nossa vida. Calvino, o teólogo a quem nós fundamentamos a nossa fé, ele vai dizer o seguinte: pode-se compreender facilmente que a alegria do crente difere da do mundo, a qual é ilusória, frágil e apagada. Só é autêntica aquela alegria em Deus que nunca pode ser tirada. Nunca pode ser tirada. Precisamos entender que essa alegria é graça. Não permitamos, queridos, que nós permitamos que essa alegria seja extinta. Que a gente não experimente essa alegria. Mas que a gente possa fazer como Davi fez, que orou: restitui-me a alegria da tua salvação. Eu pergunto, alguns irmãos aqui lembram de uma cruzada evangelística que nós, presbiterianos, realizamos aqui na Grande Vitória, que tinha uma interrogação: Jesus Cristo,
o que tem a ver comigo. E eu pergunto, tudo isso, o que tem a ver com você? Com cada um de nós? A alegria está no Senhor ou em coisas? Nós precisamos, queridos, aprender a descansar no Senhor. Orar e aguardar. É esse mesmo apóstolo Paulo que diz: o que depender de vós, tende paz com todos. Como está o nosso pensamento? Deus se agrada dos nossos pensamentos? Os nossos pensamentos são como uma caixinha preta do avião. Ela só é aberta em um acidente. Mas a nossa caixinha preta, ela é aberta constantemente pelo Espírito Santo de Deus. Como está o nosso pensamento? Alegria no Senhor. Ela coloca o nosso coração de volta aos braços eternos do Senhor. E a gente começa a experimentar o gozo proporcionado por essa alegria. Deus conhece o nosso coração. Talvez a gente esteja vivendo tempos em que a gente tem percebido que a alegria está sendo extinguida da nossa vida. Mas que nesta noite, querido, nós possamos sair daqui com o desejo de voltar a ter uma alegria verdadeira no Senhor. Amém, queridos?